Eu vou falar hoje sobre um obstáculo para quem quer empreender ou quem já empreende, que é superar a dificuldade de vender. Tem muita gente que me relata isso, que tem dificuldade de vender. Então, eu sou Flaviana Ramos, do Libé Atelier, e hoje a gente vai falar sobre isso. O que é esse obstáculo? Esse obstáculo, ele existe, ele pode ser, como é que eu posso dizer? Ele pode se desdobrar em várias coisas. Tem vários motivos que a pessoa, muitas vezes as pessoas alegam que tem dificuldade de vender. E qual a maior dificuldade de vocês com relação às vendas? Eu queria que vocês respondessem aí, para eu saber qual é a maior dificuldade que vocês têm com relação à venda, com relação a essa coisa que pode ser tão complexa para um e para outros é tão simples vender. Me respondam aí, por favor. Enquanto vocês respondem, eu queria destacar aqui que durante essas 2 semanas, né, desde o dia 15 até amanhã, que está acontecendo a maratona de lives, eu sempre falei aqui que é uma preparação para a semana da Bolsa Almofadinha. E durante essas 2 semanas eu venho falando sobre temas que eles são, vamos dizer, uma sequência de coisas que eu comecei e que estão interligados entre si, né? Essa coisa de fazer crochê, vender, não sei o que lá. Tudo isso tem coisas que são interligadas, certo? Por exemplo, eu comecei, a primeira live foi sobre o material mais indicado que eu aconselho para fazer o crochê, para você vender mais. Por quê? Porque eu acho que com um determinado material ou outro, você vai ter mais produtividade, você vai conseguir fazer as coisas mais rápidas. Depois de falar sobre o material, eu falei sobre como acabar com a dificuldade para comprar o material. Depois, como aprender de forma mais rápida. Se você não tem dinheiro para investir, como é que você pode fazer para você ir começando a investir? Então, todos esses assuntos. Depois, como diversificar o catálogo. Depois aí teve o passo a passo, né, que eu fiz. Teve também um tema um dia que foi sobre precificação, outro tema que foi sobre a divulgação dos produtos e ontem foi sobre a cartela de cores. Então, se você for ver, hoje é sobre vendas, certo? Então, se você puder perceber, esses assuntos, eles são uma sequência do outro. Por isso que eu disse que era importante vocês participarem de todas as lives para poder ir acompanhando tudo direitinho e não perder nenhum conteúdo. E também falei que não ia deixar gravado, que era porque eu queria a participação de vocês aqui, queria que vocês entendessem a importância desses dias, porque um assunto é continuação do outro. Vocês vão ver aqui que quem está acompanhando desde o início vai perceber que esses assuntos aqui que eu venho falando, hoje eu vou falar sobre vários assuntos que eu já falei com mais profundidade nas outras lives, certo? Só que eu não tenho como ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Então vai ter coisa que eu vou falar aqui que eu vou só dizer assim, eu falei isso em outra live. Eu elenquei aqui alguns pontos também, alguns obstáculos e dificuldades que eu vejo que tem gente que me manda mensagem, que você pode ter quando você vai realizar as vendas dos seus produtos, certo? Coloquei essas aqui que vocês falaram, coloquei que não tem clientes, coloquei tem vergonha de vender, porque tem gente que tem, não gosta de vender porque não sabe ficar insistindo, nem ficar convencendo os clientes para comprarem os produtos. Eu me incluo nesse aí, eu não sei ficar insistindo e tal. Outras pessoas que dizem que não sabem vender, não sabem divulgar os produtos corretamente, não sabem por quanto vende, que é não saber calcular. Tava ruim aí? Voltou, né? Pessoas que dizem que não sabem vender ou não conhecem bem os produtos, que as pessoas não conhecem bem os produtos que você faz, que ela faz, que as clientes olham e não compram. E até teve um comentário aqui de uma dessas outras lives
que foi que as clientes não querem pagar o preço que a pessoa oferece. E teve um comentário também assim, que as clientes querem pagar o preço de banana, né? Então, no Telegram, o que ganhou foi que não tem clientes, não sabe, como foi? Não... Ah, esqueci já aqui qual é. Mas dentre esses aqui que a gente falou, não sabe vender, né? Então, o que eu vou... Ó, tem gente que não sabe vender e pior ainda cobrar. Essa arte da venda, ela é bem complexa realmente para algumas pessoas, para outras é mais simples. E o que não é esse obstáculo, que é que eu não vou falar aqui. Eu não estou falando daqueles casos em que a pessoa que tem um perfil muito tímido, tem pavor de falar com as pessoas e que não querem realmente oferecer o produto que faz, né? Tem gente que realmente é travada, bloqueada, não consegue realmente interagir com as pessoas. Aí nesse caso já é uma outra questão que eu acho que é até mais profunda do que isso, que, né, precisa até de tratamento, certo? E vamos lá, eu tenho aqui algumas sugestões para você superar esses obstáculos. De alguns desses que eu falei aqui, a gente vai se desdobrar e vocês vão ver que muitos deles eu vou remeter para as outras lives, para os outros assuntos que a gente já falou aqui. Vou tentar falar um pouco, né, de cada um, mas nem sempre vou poder me aprofundar muito. Tem gente que diz que não tem cliente, né? Muitas vezes a pessoa não tem cliente. Por que você não tem cliente? Se você vende um produto, sei lá, tem uma loja ou tem algumas coisas, e vocês... por que não vendem? Muitas vezes é por falta de divulgação. Eu já fiz uma live sobre isso. Você tem que divulgar melhor, tem que divulgar para pessoas certas. Não adianta você querer vender carne para um vegetariano. Você tem que vender seu produto, oferecer para as pessoas certas, pessoas do seu público-alvo. E aí você tem que saber quem é seu público-alvo. Se você faz coisas voltadas para adulto, aí você vai ver mais ou menos a idade que seu produto atende, mais ou menos a idade que atende, né, o sexo. Às vezes você vende produtos para adulto, para criança, para mulheres ou para homens. Aí vocês têm que ver se vocês estão atingindo as pessoas certas, né? Se você não tem cliente, você tem que divulgar e divulgar para a pessoa certa. Não adianta divulgar para a pessoa errada, porque ela realmente não vai comprar. Isso eu já falei em outra live, certo? Tem vergonha de vender. Esse problema aí você vai superar, né? Se não for aquela vergonha muito severa, você vai superar praticando. Eu morria de vergonha, já disse isso aqui outras vezes. Morria de vergonha de aparecer em live, em aparecer em foto, em aparecer em story. E com o tempo eu fui perdendo essa timidez, fui fazendo, fui falando, fui indo. Comecei a fazer a primeira live até de outras que eu tô fazendo. Eu tô fazendo, falar nisso, toda terça-feira tem live do Libê às 8 horas, tá? No Instagram. Então, antes de fazer a maratona, eu já fazia essas lives. A primeira foi um terror, porque eu ficava morrendo de vergonha. A segunda também, na terceira em diante eu já fui melhorando. Então, tudo é isso. Tudo que a gente faz é assim, a gente começa a ir praticando e vai indo e vai melhorando. A prática do crochê também é desse jeito e de outras coisas que a gente faz. A gente vai evoluindo com o passar do tempo. Aí, se você realmente... Aí tem gente que diz assim, não, eu não gosto de vender. Não é que eu tenha vergonha, não é que... É porque eu não gosto de vender. Eu só gosto de fazer os produtos. Eu gosto de fazer os produtos, mas não gosto de oferecer, não gosto de vender. Eu gosto realmente de ficar nos bastidores. Aí, se você quer fazer os produtos para vender, mas você não gosta de aparecer, uma sugestão é você buscar alguma parceria. Alguma loja que venda os seus produtos, você oferece, né, em algumas lojas para ter lá e vender, que seja compatível, uma loja que seja compatível com o tipo de material que você vende e que eles vendem também, para ser coisas que dê certo, né? Aí uma coisa que você pode fazer é oferecer uma comissão, ou então oferecer um valor que seja
atrativo para a pessoa vender. Ou uma amiga, eu tenho uma amiga que ela adora vender as coisas e tal. Pode fazer uma negociação com essa amiga para ela, porque tem umas amigas, né, que conseguem vender, não precisa nem falar que já vende as coisas. E aí vocês podem ver alguma coisa desse tipo. E aí, quem não sabe vender, aí existem algumas técnicas de venda que você pode aplicar, né, pode ir atrás para ver e aplicar algumas técnicas de venda que funcionam. Por exemplo, a pessoa pergunta, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu vi uma... Sou muito crítica com minhas coisas, nunca acho que está bom e tenho vergonha. Posto meus trabalhos, as pessoas admiram, mas poucas encomendas. Vou falar também sobre isso um pouquinho depois. Vocês veem aí algumas técnicas de venda, né, com relação àquilo que eu falei. Não sei divulgar corretamente, né, que eu acho que é esse caso aí. Vocês... eu falei também em outra live sobre divulgação. Teve uma live que foi somente sobre divulgação dos produtos. Como você divulgar, onde divulgar, como divulgar, né, tirar fotos boas. E falei um monte de coisa sobre isso. Outra coisa. As clientes não pagam o valor do produto. Só querem a preço de banana. Aí, a minha opinião sobre isso. Primeiramente, você tem que ver se seus produtos estão com qualidade que sejam compatíveis com o valor que você está cobrando. Se o seu produto não atrai, você tem que ver o porquê que aquele produto não atrai, certo? Ou então, se você oferece por um valor e a pessoa não paga o preço, você tem que ver se está muito caro para o que o produto oferece. Tem que oferecer também coisas que estão, tipo, né, a gente que está falando aqui de bolsa, de coisas que estão na moda. Às vezes você oferece, sei lá, cores que não estão na moda, cores que não estão se usando, ou que você não tem uma boa variedade de modelos. Só tem um modelo e de uma cor que não está na moda. Aí pode ser isso também, pode ser que o seu produto não esteja atraindo por causa disso, certo? Um exemplo que eu dou também com relação ao valor é com relação, por exemplo, às alças que eu uso, a parte de ferragem. Eu compro numa loja, que essa loja tem um preço um pouco mais caro de ferragens, de mosquetão, das alças. Por que eu compro nessa loja? Porque a qualidade das ferragens, das correntes, ela é boa. Então, quando eu vou oferecer uma alça para algum cliente, que eu falo o valor, algumas falam, mas essa... E tem uns modelos mais baratos e outros mais caros. Porque essa outra é tão mais cara. Aí cabe a você, vendedora, explicar o porquê. Não, essa é mais cara porque o modelo dela é diferente, o banho dela é diferente, essa não enferruja, a pessoa já aceita na hora. É diferente de você vender uma coisa cara e a cliente dizer mas essa alça é muito cara, tal. Aí você ficar sem justificativa nenhuma. Não, é cara porque é cara, não vale a pena e não compensa. Então, a pessoa não vai querer comprar, certo? Tem também aquela história, sabe, que você não comprar... tem uma propaganda bem famosa, que é aquela do tigre, que é para não dar problema futuramente, sabe? Use esse produto para você não ter problema futuramente, para você fugir do micro, dos canos, né, da tigre. É mais ou menos isso. Se você não quer ter problema mais na frente, você usa coisas boas e assim você consegue vender. Porque existem marcas que são bem mais caras do que as outras e vendem. Porque elas têm alguma coisa ali. Tem qualidade, tem um pós-atendimento, também tem isso, certo? O que mais? Peraí, deixa eu ver. Trabalho com vendas de viagem em agência e vendo bem, mas vender os crochês não consigo. Por que não consegue? Você tem que ver por que você não consegue. Se você está divulgando bem, se você está usando produto de qualidade, se está com bom acabamento, tudo isso. Em relação a deixar em loja, exemplo, sua bolsa almofadinha, tu vende R$70, por quanto seria entregue na loja? Usei a bolsa apenas como exemplo. Aí vai depender da negociação com a loja, certo? Você vai ver com relação a, por exemplo, ao seu custo que você vai ter e
o quanto você vai receber da loja por ela, pela venda. Aí vai também, tudo vai partir da negociação. Vai partir da negociação também, se a loja vai comprar de você e ela que assume o risco da venda, ou se você vai fazer uma negociação com ela, que quando ela venda, aí ela lhe passe o valor. Que eu acho que isso não é vantagem, mas tem negociação para tudo. Poderia nos indicar lojas para comprar essas alças? Não encontro a minha cidade. Marcela, eu compro as alças na Altero, que até já passei aqui várias vezes a dica, certo? Eu acredito que devo se o produto for bem feito, bom material e preço justo, se for o cliente certo, vende. Exatamente, Selma. Exatamente. Juntando tudo isso aí, não tem como não fazer a venda. Não tem como, tá? E às vezes, como eu falei, né? Às vezes a culpa é sua também. Por quê? Porque muitas vezes a cliente quer comprar, ela está interessada, você tem bons produtos, mas você, por exemplo, não tem produto pronto. A pessoa lhe procura, eu já falei também isso em outra live. A pessoa quer um presente. Eu tenho umas pessoas que só deixam tudo para a última hora. Eu tenho um aniversário hoje, hoje às 6 horas da noite e são, sei lá, 2 da tarde. Eu preciso comprar o presente. Aí liga para mim, né? Ou uma pessoa liga para mim. Flaviana, tô precisando de um presente para hoje. Você tem algo para pronta entrega? Aí eu digo o quê? Tenho, porque eu sempre tenho, para exatamente atender essas pessoas. Eu tenho o catálogo todo? Não. Tenho todas as cores? Não. Mas eu sempre tenho alguma coisa pronta. Aí a pessoa vai, o que é que você tem pronto? Aí eu mostro, tenho isso, tenho aquele, tenho, né? Mando um monte de coisa que eu tenho pronto. Aí dá certo, ok, fiz a venda. Agora, se a pessoa entra em contato com você e você não tem produto para pronta entrega, nem tem pronto, por exemplo, nem tem para hoje, não, o aniversário é só daqui a uma semana, ou então é amanhã, e você não consegue atender, aí o que é que acontece? Da próxima vez que a cliente tiver alguma coisa de última hora, ela não vai lhe procurar. Porque você não tinha daquela vez, né? Ou então, a não ser que você explique muito bem, não, dessa vez eu não tenho, sei lá, porque eu fui para uma feira ontem e vendi tudo, né? Diferente. Mas às vezes a venda não acontece por sua causa. Ou você faz algum produto que demora muito tempo para fazer. Por exemplo, o prazo de entrega é bem longo. Aí a pessoa entra em contato, aí você não atende e só consegue atender, sei lá, daqui a um mês. A próxima vez que ela for encomendar, ela não faz. Já no meu caso, que eu já falei, né? Uma das lives, o material mais indicado que eu acho para ganhar dinheiro com crochê é o fio de malha. Por quê? Porque ele é rápido de fazer. Às vezes acontece ao contrário. A pessoa adora... A pessoa acha que para fazer uma bolsa dessa eu demoro uma semana. Aí chega e diz, quer comprar com antecedência. Flaviana, eu queria uma bolsa, tal modelo, tal cor. Aí quando eu pergunto, é para quando? Aí, não, é pro final do mês. Aí eu digo, não, dá, claro que dá, assim. Aí eu faço questão de dizer assim, não, para fazer é bem rápido, se você quisesse até amanhã eu lhe entregava. A pessoa, é rápido assim? Eu digo, é. Então eu já aviso que é rápido, porque muitas vezes essa cliente que chega querendo, ainda faz assim, será que dá tempo se entregar no final do mês? A gente tá no início do mês. Aí eu digo, né, dá, claro que dá. Então, você tem que ir alinhando também essas coisas com os clientes, certo? Outra coisa é cumprir o prazo combinado. Exatamente. Se você der um prazo, cumpra aquele prazo, porque senão a pessoa deixa de fazer. Eu tenho uma costureira que ela só entrega tudo no dia e na hora que é assim, em cima da hora. Se eu disser, Val, eu preciso de uma roupa, eu preciso dessa roupa para o dia 25 de outubro, no dia do meu aniversário. Aí ela pergunta, vai ser o que a festa? Eu digo, vai ser um almoço com minhas amigas. Aí ela me entrega dia 25 às 11 horas da manhã. Ela não entrega antes. Aí o que é que eu faço com ela? Eu digo que é para 3 dias antes, alguma coisa assim, para eu não ficar na agonia, certo?
Mas, às vezes, quando você encomenda alguma coisa, você quer receber aquilo na hora. Vão me entregando uma roupa às 11 horas do dia do meu aniversário, vai dar certo? Vai. Mas aí é uma agonia, né? Não dá muito certo. O que mais? Dar mimos para os clientes. Isso também, eita, 26 de outubro? Dar mimos para os clientes. Isso também fideliza o cliente. Você não pode fazer uma venda de R$50 e dar um mimo de 150. Mas fazer algumas coisinhas, alguns mimos. Por exemplo, o que é que eu faço com as minhas clientes? Por exemplo, se um zíper, tá aqui, né? Foi o zíper. Se um bichinho desse aqui de zíper sair, torar, e a pessoa, Flaviana, o zíper torou, ou saiu, desencaixou, não sei o que lá. Aí eu digo, traga que eu faço. Faço, e quando a pessoa vai e Flaviana, quanto foi? Eu digo, não é nada, né? Isso faz parte do pós-venda. Isso é um mimo? É um mimo. É um mimo que você tá, né, dando para cliente. Você tá consertando a coisa e né? Nesse caso eu não cobro nada. Porque eu acho que isso até foi um defeito, uma falha minha, né? Não acho não, e foi mesmo. Eu fico danada quando acontece isso, porque eu gosto das coisas tudo bem certinhas. E assim, eu sou aquela pessoa tímida, não sei vender, eu sempre digo que eu não sou boa vendedora, que eu não tenho dificuldade de vender os produtos que eu faço, porque eles se vendem por si só. O que é que com que razão eu digo isso? Porque desde quando eu comecei a vender, que eu nem ia vender. A primeira bolsa foi uma bolsa dessa, almofadinha, vocês vão saber da história dela na semana. Não era para vender, era para mim essa bolsa. Teve um biquíni de crochê que eu fiz, bem na época que eu fiz essa aqui, que também não era para vender. Esse eu nunca vendi, porque é difícil, assim, é demorado para fazer. Esse aí eu nunca assentei vender. Mas a bolsa não era para vender. Então, eu já comecei vendendo assim. E depois que eu fiz a primeira venda, eu fiz mais outras 4 na mesma hora, assim, na mesma coisa. E foi assim que eu comecei. E de lá pra cá, normalmente tem sido assim. As minhas coisas, os meus produtos, eles vão se vendendo. Uma pessoa que indica pra outra, que indica pra outra. Eu faço também a divulgação deles, claro que eu faço. Mas eu não sei ficar insistindo. Eu não sei ficar, sabe, aquela coisa. Tem gente dizendo que é escorpião, bem certinha, mas sou bastante solta e falante. Pois é, eu não sou muito. Assim, eu tô me descobrindo. Assim, eu tô superando isso. O zíper tem algo a mais, ou pode ser qualquer um de boa qualidade. O zíper eu gosto também de usar de boa qualidade, certo? Luana, você está aí? Então pronto, é isso. E eu não sei ficar insistindo assim, ficar babando a pessoa para comprar, dizer que, ai mulher, tá linda, não leve essa. Aí depois, não, mas leve essa outra também, e para sua filha, e pra você... Não sei fazer isso. Ou então ficar dizendo que a coisa tá linda, sentar, não sei. Tem uma amiga minha, Gisele, que até tem uma bolsa aqui, deixa eu pegar aqui, ó, que é o nome, que é Bolsa G, que é essa daqui, ó. A Bolsa G, ela tem esse detalhe, que ela me chama de a super sincera. Porque assim, se você vier me perguntar alguma coisa, eu não sou de ofender as pessoas, de falar grosseiramente e tal. Mas se a pessoa me perguntar, eu digo o que eu acho. Não veio me perguntar, é porque quer saber minha opinião. Minha sobrancelha, ó, ela é bem fininha. Só para dar mais um exemplo. Ela é bem fininha, ela é bem clarinha. Eu não gosto daquela sobrancelha marcada, forte. Quando eu vou fazer maquiagem, eu sempre digo para a pessoa, né? A pessoa, gosta de... Eu sempre digo, não marque muito minha sobrancelha, não. Aí, eu falei isso da sobrancelha só para complementar. Aí, teve uma vez que eu tava indo para um almoço com uma amiga, aí ela super animada, né? Aí disse, menina, olha só a sobrancelha que eu fiz, como ficou linda. Aí eu, você gostou? Assim, eu não tava feia, mas eu também não ia dizer, mulher, que coisa linda. Aí eu, que bacana, assim, só fez, né? Aí ela, vixe, você não gostou não? Não, assim, não é o meu estilo, assim, eu não gosto, não faria em mim. Mas se você gosta, ok. Aí eu tenho dessas coisas, assim, se me pergunta eu digo. Eu não sei ficar naquela coisa, né,
Ótimo, também sou assim. Se me pergunta, que é a minha resposta. Exatamente. Quando eu pergunto, e eu sempre digo para as pessoas assim, quando eu pergunto a alguém a opinião dela, eu quero saber a opinião. Então, não venha com arrodeios, com coisinha, não. Se eu perguntei, eu quero saber. Não venha mentir, né? Minha dificuldade é forro das bolsas. Eu tenho vergonha de vender e oferecer. Quais os outros mimos que você dá nas vendas? Normalmente eu não dou mimo, sabia? Eu dou assim, pronto, a pessoa pede um desconto. Aí também tem isso, né, da parte das vendas. Pede um desconto. Eu tenho aquele desconto que é para todo mundo. Por exemplo, 5% de desconto à vista e se for no cartão é o preço normal. Então, assim, eu procuro fazer isso para todo mundo, para também não ficar aquela coisa, fez para um, não fez para outro, porque vocês sabem que cliente é bicho danado. Se você fizer um preço para um, ela vai, comprei com Flaviana, ela deu tantos por cento de desconto. Aí quando você for fazer para outra e não fizer a mesma coisa, aí dá problema. E eu normalmente não faço promoção, não faço essas coisas assim muito, tá? Sabe assim, eu acho que até hoje eu acho que eu fiz 3 promoções na vida, assim, do ateliê. É normalmente aquele preço mesmo e pronto, assim. Não é que... porque o preço é aquele preço já. Então, se eu ficar dando muito desconto, eu não vou valorizar os meus produtos, porque as pessoas só vão querer comprar na promoção e vou poder, né, até ter prejuízo, certo? Acho horrível, é muito natural. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Delizinha, você chegou. Ó, meus mimos são um sachê de bolinhas com cheirinho que vai dentro das bolsas, embaladinha. Ah, que legal. Gostei. Amigas, negócios à parte. Exatamente. Tá? Então, pronto. Eu falei já aqui das histórias super sinceras. E o jeito errado de você superar esse desafio de vender. É você vender tendo prejuízo, como eu acabei de falar. É você usar produtos de má qualidade. Então, não adianta você querer ter um preço bacana só porque você usou um produto que não é tão bom, não usou uma corrente boa, não usou um fio tão bom, pegou um zíper qualquer, né? E também o jeito errado é você precificar muito alto. Um negócio que você pode ganhar um certo valor nele, pode ter um lucro legal e tudo, e aí você bota o preço lá em cima. Também não é legal, também acho que não é uma forma boa de vender, porque aí você vai, até vender menos. Você vai ter um lucro bom em uma venda ou outra, mas aí você pode não ter não ter mais vendas, né? Ter menos vendas, é isso que eu quis, a quantidade, né, de vendas. Então, parente é o pior cliente. Pois, meus parentes não são ruins, não. Amigas, negócio à parte. Outra coisa, e o jeito certo de fazer a venda? Vamos para o jeito certo de fazer a venda. É o quê? Que eu venho batendo nessa tecla desde que eu comecei a falar sobre isso. Um jeito certo de fazer a venda é usar produtos de boa qualidade, oferecer bons produtos, certo? Com a qualidade boa, com acabamento bom. Eu falei isso também em outras lives sobre isso, porque é super importante. Hoje mesmo eu recebi um direct de alguém perguntando onde era que eu comprava, né? Vou falar de novo das ferragens. Aí, dizendo que tinha entrado em contato e que era caro. Eu disse, é caro, mas eu opto em usar eles porque meus clientes não reclamam, eu não tenho reclamação depois de pós-venda de dizer, Flaviana, uma corrente aqui que eu comprei a você há um mês, ela tá enferrujada ou alguma coisa assim. Então, a qualidade do material e o acabamento, eles fazem parte da venda, porque quando você tem um bom material e um bom acabamento, os produtos se vendem por si só, certo? Outra coisa também é a atenção na hora da venda. Não é você ficar babando, como eu já falei, que eu não sou, né, de ficar babando coisa, mas é você ter atenção com a pessoa, procurar atender, né, o que ela quer da melhor forma possível, explicar, não tenho esse produto pronto, mas eu tenho, posso lhe entregar. É para quando? É para amanhã? Dá para eu entregar? Ou, não, tal cor eu não tenho, mas pode ser essa outra? Como eu falei também ontem, quando eu falei do catálogo de cores, que eu fiz um suplá de coração para o Dia dos Namorados e a maioria das pessoas queria vermelho.
E eu não tinha tanto em estoque o vermelho. Tá até aqui, ó, ele. Mostro sempre porque ele é bem bonito. E eu não tinha, né, tanto em estoque dele vermelho. Mas aí eu tinha outras opções e aí tinha esse aqui, que é o Off-White, vendi dele do rosa, vendi do... como é? A outra cor do vinho, do areia. Então, você também saber oferecer seus produtos também faz parte da venda, certo? Beijo para vocês. Até amanhã, 8 horas da noite, estarei aqui com vocês.